Satanás então danificou a criação original de Deus. A criação original de Deus está registrada em Gênesis 1, versículo 1, um só versículo. No princípio criou Deus os céus e a terra. Esse é o registro da criação original de Deus. E eu também esclareci que o verbo usado para criar na criação original de Deus, o verbo criar, criou Deus, em hebraico é bara. Bara é, em hebraico, a palavra criada para criar a partir do nada. Deus não precisou de nenhuma matéria-prima para ele fazer a criação original. Ele simplesmente criou do nada. Das coisas que não existiam, passaram a existir através da sua criação, que é usada o verbo bara. E Deus, criou os céus e a terra. No entanto, como a terra algumas coisas eram restauração daquilo que foi danificado, então não são todos os itens voltam a ser criar do nada. Então vou explicar aqui já no capítulo 2 de Gênesis, versículo 4, como diz aqui. Esta é a gênese dos céus e da terra quando foram criados. Então essa é a criação original. Esta é a gênese dos céus e da terra quando foram criados. Criar do nada, a partir do nada, criar bara. Quando o Senhor Deus os criou. Esse segundo criar aqui já é asa, A-S-A-H, asa. Então não é mais bara, o segundo criar, segundo verbo criar. Tanto é que, na nossa aqui, no versículo 3, ele usa como criador fizera, ele não usa a palavra criar, como criador fizera. Então esse último verbo criar não é bara, não é criar do nada. Portanto, isso que nós vamos ler do que Deus criou nos 6 dias da criação, e no 7º ele descansou, ele fez criar. Muitas coisas não são bara. Por exemplo, quando ele criou o homem, ele usou bara de novo. Por quê? Porque o homem não existia. Então tudo que não existia, ele trouxe a existência a partir do nada. Aí ele usa o verbo bara. Tá bom? Então isso, espero que vocês tenham façam essa distinção. Conforme vimos que a palavra hebraica bara é usada para criar do nada, trazer à existência o que não existia, e a palavra asa é usada para fazer algo a partir da substância já existente. Isso mostra que Deus criou do nada os céus e a terra, conforme descrito em Gênesis 1, versículo 1, ou seja, a criação original de Deus. E depois disso, Deus restaurou a terra, e criou o homem. Quando criou o homem, é bara de novo, tá? Então, para restaurar a terra que estava sem forma e vazia, porque o versículo 2 diz assim: a terra porém estava sem forma e vazia, havia trevas sobre a face do abismo, e o Espírito de Deus pairava por sobre as águas. Irmãos, a terra estava numa situação lamentável, caótica, vazia. Havia trevas por sobre toda a superfície das águas, da terra. Irmãos, mas quando você lê, o Espírito pairava por sobre as águas, isso te dá um alento, porque
a presença do Espírito indica a intenção de Deus de novamente restaurar algo para a sua própria vontade. Então, como eu disse, o tempo é para fazer sua vontade, o espaço para fazer sua vontade, o homem criado é para fazer sua própria vontade, mas o homem Deus deseja criar e colocar na terra, como a terra se tornou sem forma e vazia por meio do julgamento, né, da rebelião, mas Deus então colocou o seu Espírito para pairar por sobre as águas. Essa palavra pairar é como, você pode entender como quando uma galinha coloca os seus filhotes debaixo das suas asas, você pode dizer que a galinha estava acalentando, né? Cuidando com carinho, né, os seus filhotes. É mais ou menos nesse sentido. O Espírito de Deus pairava por sobre as águas com carinho, acalentando, porque Deus deseja restaurar essa terra para fazer a vontade de Deus, tá? Então, a presença de Deus, do Espírito de Deus sobre as águas do juízo, revela a intenção de Deus em restaurar a terra, pois Deus não abandonou a sua intenção original, seu propósito original de criar o homem na terra e por meio do homem sujeitar todas as coisas a Cristo, seu Filho. Então, irmãos, o Espírito de Deus executa com grande poder de Deus a ordem do Pai por meio da sua palavra. Irmãos, graças a Deus, parece que nós estamos contando uma história de tempos longínquos, longe de nós. Mas, queridos irmãos, eu quero dizer para vocês, o seu coração é a terra que Deus quer cultivar, a semente da vida, a semente do reino, e fazer essa semente crescer em você. Então, esta manhã, o Espírito está pairando sobre você. O Espírito de Deus está pairando sobre o seu coração. Ele acalenta o seu coração. O seu coração talvez morno, seu coração talvez frio com a vontade de Deus, seu coração talvez mais voltado para os seus negócios, mais voltados para os seus planos como projeto humano, né? Está longe das coisas de Deus. Deus, esta manhã, com seu Espírito de Deus, Ele quer pairar sobre o seu coração e restaurar o seu coração. Que tal? Deus quer restaurar o seu coração, o meu coração, para quê? Para fazer a vontade de Deus.